Meu Deus é bom demais, Ele é capaz de fazer muito mais. Não tenho que temer, basta apenas crer, esperar e permanecer. Eu creio que minha vida está em Suas mãos. Eu vou confiar, porque nele tudo posso. Tudo posso em Deus, Ele é. O assunto de hoje nosso aqui não podia ser outro. O nosso assunto é dinheiro. Quem que gosta de dinheiro aí? Só duas pessoas gostam de dinheiro, pastor. Só eu e o senhor. Os outros não gostam. Quem gosta de dinheiro, diga glória a Deus. E tem que gostar mesmo, porque o dinheiro é bênção na nossa vida. Mas ele é bênção quando nós sabemos lidar com ele. Essa é a questão. O questionamento que eu trago nessa palestra de hoje é, a minha pergunta é, qual é a cara do seu dinheiro? Pergunta para a pessoa que está do lado aí. Qual é a cara do seu dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o seu dinheiro tem cara? Tem, ele tem. Se você começar a pesquisar na história do dinheiro, nos próprios textos bíblicos, você vê que o dinheiro tem cara. Um dia foram cobrar os impostos de Jesus e mostraram para Jesus uma moeda. E Jesus perguntou o seguinte: a cara de quem está nessa moeda? Era de César. Ele disse: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, naquele tempo, a moeda já vinha impressa nela o rosto do imperador. Num passado não tão distante, no nosso país, nosso dinheiro também vinha com a cara dos governantes. Hoje não pode vir, porque senão o dinheiro desvaloriza, né? Quem que vai acreditar numa nota de R$100 com a foto do Maluf? O cara vai dizer assim: não dá isso aqui, esse dinheiro aqui, eu não vou acreditar nele. Com a foto de outros aí, aqueles envolvidos no mensalão, então não vem. Eles decidiram colocar a fotografia lá do passarinho, da onça, dos animais, né? Do que o rosto dos governantes, porque os governantes, infelizmente, não têm mais moral para isso, infelizmente. E eu não falo nisso com alegria, falo com tristeza. Mas o seu dinheiro, pessoalmente, ele tem cara. E é o que nós vamos aprender aqui hoje. E talvez o problema da sua vida financeira esteja exatamente na cara que o seu dinheiro tem. Talvez hoje você vai ter que tomar uma decisão de mudar a cara do seu dinheiro para que a sua vida financeira venha a mudar. Amém? E é o que nós vamos entender aqui. Então vamos adiante. A pergunta foi lançada: qual é a cara do dinheiro? Vamos falar um pouco do dinheiro agora. Eu coloquei aqui dinheiro, algo muito espiritual. Eu cresci, eu tinha 10 anos a primeira vez que eu ouvi o Evangelho. E vou lhe dizer que quando eu era criança, na igreja se falava muito mal de dinheiro. Se associava dinheiro e riqueza ao diabo. Olha que coisa. Os pregadores diziam assim: não, olha, é melhor você morrer pobre para o céu do que você ficar rico e ir para o inferno. Eu cansei de ouvir isso. Mas os anos foram passando, o nosso entendimento foi se abrindo. E nós começamos a compreender que o dinheiro é algo espiritual. E por que eu falo que o dinheiro é algo espiritual? Fazendo uma pesquisa assim, um pouco por cima na Bíblia Sagrada, nós vamos notar o seguinte: existem 215 versículos no Novo Testamento que falam a respeito de fé. 218 falam a respeito de salvação. E pasmem, 2084 versículos que falam a respeito de dinheiro e finanças. Então Jesus, os apóstolos falaram mais de dinheiro, mais do assunto vida financeira, do que de fé e do que de salvação na Bíblia Sagrada. Olha que coisa séria. Então, como que nós vamos tratar o assunto dinheiro como se fosse? Não, aí você vai falar para a pessoa: irmão, você tem que prosperar. Não, pastor, eu não sou materialista. Mas a questão não é essa. Nós temos que aprender a usar o dinheiro como ferramenta de Deus na nossa vida. Amém? Ferramenta divina, que vai nos trazer bênção.
que vai nos proporcionar coisas importantes. Precisamos encarar dessa forma. Então nós não podemos olhar para o dinheiro como se ele fosse um mal, como se ele fosse um vilão, um bandido, não. Na verdade, ele veio para trazer solução, sim. E Jesus se preocupou em falar muito do dinheiro na Bíblia. Por que razão? Porque ele queria que nós viéssemos desfrutar do dinheiro da maneira correta. Então coloque isso no seu coração. Quando falamos de dinheiro, e tem gente maldosa que fala o seguinte: essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Mas não é a igreja que prega a teologia da prosperidade, é a Bíblia que fala de prosperidade. 2084 versículos, só no Novo Testamento, tratando do assunto finanças. Você começa a abrir a Bíblia, você começa a ler e você começa a ver Jesus ensinando sobre finanças, falando sobre dinheiro, você vê os apóstolos tocando no assunto. Então, o dinheiro é um assunto espiritual. Guarde isso, que isso vai ajudar você. Então, se é um assunto espiritual, se eu chego à conclusão que dinheiro e vida financeira é um assunto espiritual, eu preciso tratar disso com quem, pessoal? Com Deus. É óbvio que é com Deus. Porque as coisas espirituais nós tratamos com quem? Com Deus. O Senhor Jesus, ele diz que Deus é o Deus do impossível. Então, quando nós estamos em situações adversas, nós vamos falar com Deus. E em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. Precisamos pedir luz para Deus, iluminação, para aprender a lidar com as finanças. Eu quero dizer o seguinte: o nosso potencial para prosperar é muito grande, porque a Bíblia diz que Deus, Ele nos chamou, nos nomeou para que nós viéssemos dar frutos e para que o nosso fruto permanecesse. Então, Deus espera nos ver frutificando. Ele espera. Não sei se você lembra de uma passagem bíblica que Jesus ia passando e ele viu uma figueira que tinha folhas e ele sentiu fome. E ele foi lá procurar figos. Aí o que falaram para Jesus? Disseram assim: não, é que não é tempo de figos. Sabe o que ele fez com a figueira? Ele amaldiçoou. Por quê? Porque para o Criador, nós temos a obrigação de frutificar em todo o tempo. Nós não temos que frutificar de vez em quando. Nós fomos chamados e nomeados para dar frutos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então Deus espera muito de nós. O reino de Deus espera muito de nós. Deus conta com a minha prosperidade, Deus conta com a sua prosperidade, para que o reino dele seja estabelecido na terra. Mas porque nós não temos entendimento, não temos luz a respeito da vida financeira, nós estamos sofrendo. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, se eu não estou prosperando, se eu não estou tendo dinheiro, se eu não estou vencendo, é porque eu não estou tendo entendimento espiritual. Talvez você já buscou orientação material, você é uma pessoa que estudou, você é uma pessoa que se preparou para o ramo de atividade onde você atua, isso é muito importante também. Mas nós precisamos também nos preparar espiritualmente, porque tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos encontrar um paralelo do mundo físico com o mundo espiritual. E não adianta eu me preparar de um lado e não me preparar do outro. Não adianta eu tratar do dinheiro como um assunto material e me preparar como empresário, como empreendedor, como administrador, se eu não entender a questão do dinheiro no seu lado espiritual. E isso eu preciso falar com Jesus e preciso da orientação dele. Amém? Então deu para entender até aqui? O dinheiro é um assunto espiritual. Vamos adiante. O que mais nós podemos falar do dinheiro? Qual era a preocupação de Jesus quando ele falou sobre dinheiro? A preocupação de Jesus, quando ele tratou do assunto dinheiro, é a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. O dinheiro nunca foi problema. Mas a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro é que está trazendo mal, é o que está prejudicando a vida das pessoas. Veja bem, o que Jesus falou aqui no livro de Mateus 6:24. Ele disse assim, Jesus disse que não podemos servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Presta atenção nisso aqui. Em nenhum momento Jesus disse assim, não tenha dinheiro. Mas, em vários pontos desse texto, a preocupação de Jesus era relacionamento. Quando ele está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, quando ele usa aqui o verbo servir, ele está falando de quê? Diga, relacionamento. Porque quem serve alguém está se relacionando com alguém. Sim ou não? Ele disse, olha, você tem que fazer uma escolha, ou você me serve ou serve ao dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas você só pode servir a mim, e não servir ao dinheiro. Ele disse, se você tem que se aborrecer de um e amar o outro, ou seja, você ama a mim somente. Amar a mim e amar o dinheiro você não pode. Você tem que fazer uma escolha. Ou você me ama, ou você ama as finanças. Não, ele não disse, não tenha dinheiro. Ele disse, tenha dinheiro, mas sirva e ame somente a quem? A Deus. A mais ninguém. Então aqui que está o problema de tudo. É a maneira como nós encaramos a questão dinheiro. De repente o dinheiro começa a criar no nosso coração, ou dentro do nosso coração, nós começamos a criar uma disputa para ver quem é o nosso Deus verdadeiro. E quem nós amamos de verdade? É Deus ou é o dinheiro? A quem nós servimos, a quem nós respeitamos de fato? É a Deus ou é o dinheiro? Então Jesus sabia que o dinheiro seria um adversário dele. Em que sentido? Nesse sentido, que o dinheiro ia disputar o nosso coração em relação ao senhorio dele, ia disputar o nosso coração em relação ao amor dele. E é isso que ele não quer que aconteça comigo, com você. Ele quer que você seja rico, que você prospere, mas que você ame somente a ele e que você sirva somente a ele. Diga graças a Deus. Presta atenção. O dinheiro é bom. Quem é que é mau? Os homens. Coloca uma coisinha no seu coração. Deus não criou nada ruim. Nós que deturpamos a criação, nós que usamos as coisas de Deus de uma maneira errada. O diabo vem, nos seduz, nos engana, e de repente nós começamos a usar aquilo que Deus colocou como ferramenta na nossa mão, de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Então o dinheiro não é mau. Deus não falou que o dinheiro era mau. A Bíblia não fala que o dinheiro é mau. Olha o que a Bíblia fala. Diz assim, 1 Timóteo 6,10. Esse é um texto muito mal entendido pelas pessoas. Diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu pergunto, Deus está falando que o dinheiro é o problema? Não. Ele está dizendo o seguinte, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro em si, mas é a forma como você trata. Se você amar, o que é amar? Meu irmão, a palavra amor, quando você fala assim, quando eu olho para minha esposa que está aqui, essa moça bonita, eu falo para ela assim, Lisiane, eu te amo. Nessa palavra amor, por detrás dela existem muitos significados. Por exemplo, eu não posso dizer para a Lisiane que eu amo ela se eu não estou disposto a fazer sacrifícios por ela. Eu não posso dizer para a Lisiane que eu amo ela se eu não estou disposto a renunciar coisas na minha vida por ela. Porque a pessoa que nos ensinou o amor foi Jesus. E como é que ele nos amou? Entregando-se a si mesmo. Então lá ele deixou o exemplo. A partir do ato da cruz, nós podemos entender o que é amar de verdade. Jesus disse, olha, tem uma humanidade que precisa que eu morra para que eles vivam. Então Jesus abriu mão da própria vida por minha causa, por sua causa. Então isso é amar. Então a preocupação do Espírito Santo, quando ele coloca esses recados na Bíblia, é a seguinte, olha, eu não quero que você ame o dinheiro. Eu não quero ver você sacrificando coisas na sua vida para ter dinheiro. Eu não quero ver você perdendo coisas que são mais importantes na sua vida por causa de dinheiro. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu não quero você fazendo do dinheiro o seu Deus, aquele que lhe dirige, aquele que lhe leva a tomar as decisões, aquele que controla você. Não, ele não pode ser isso na sua vida. Eu tenho que ser isso. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. E o dinheiro é um instrumento que Jesus coloca na sua mão. Diga graças a Deus. Então, dinheiro não é mal.
outra coisa, evitar o dinheiro não adianta. Como eu falei, quando eu era criança, eu ouvia os pregadores dizerem assim, olha, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Meu Deus, se aparecesse uma mala de dinheiro, você chutava e botava fogo. Não, está amarrado. Eu não quero dinheiro, isso é coisa do inferno. Não, mas na verdade, Jesus não disse que os ricos não entrariam. Ele disse assim, ó, é difícil. Ele disse, não é fácil. Por quê? Porque eles vão ter que aprender a me amar e me servir e não amar e servir ao dinheiro. E aí que está a questão. E é por isso, talvez, que Deus não pode prosperar muita gente. Porque às vezes nós não estamos preparados para receber a prosperidade. Porque nós não estamos estruturados para isso. Mas o dinheiro não é mau. O problema, nós não temos que evitar o dinheiro, mas nós temos que aprender a usar o dinheiro apropriadamente. Diga graças a Deus. Vamos adiante. O que mais nós podemos falar do dinheiro? Qual foi a pergunta do início, pessoal? Qual é a cara do seu dinheiro? Eu queria apresentar para você o dinheiro mais bonito que eu já vi na minha vida. Esse dinheiro aqui é o meu dinheiro. O que eu quero mostrar com essa brincadeira que eu fiz aqui? Eu quero mostrar o seguinte, que o nosso dinheiro, ele tem a nossa cara. Quando eu falo de cara, eu não estou falando exatamente do semblante físico, mas eu estou falando de caráter. Eu estou falando de característica. Eu estou falando que nós é que damos personalidade, damos vida para o nosso dinheiro. Quem é que já ouviu falar de dinheiro sujo? É o que mais se fala no Brasil hoje, né? Todo dia você liga a TV, tem alguma notícia de alguém que está usando dinheiro de forma indevida. Sim ou não? Por que existe dinheiro sujo, eu pergunto para você? Hein? Por que existe dinheiro sujo? Porque existem pessoas sujas. Se as pessoas fossem puras, tudo que está na mão do puro é o quê? É puro. Agora, quando a pessoa tem maldade no coração, o dinheiro dela é mau. Porque o dinheiro tem a cara dela, tem a personalidade dela. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sei o que acontece com o meu dinheiro. Eu pego ele nessa mão e essa outra não vê. Mas ele é exatamente como você é. É você que controla ele, é você que tem o domínio, é você que dá personalidade para ele. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar o seguinte, que se você está achando que a sua vida financeira não vai bem, é porque a personalidade, o caráter do seu dinheiro não é um bom caráter, você precisa mudar. Você precisa fazer uma mudança no seu coração, da maneira como você vai tratar o seu dinheiro e usar o seu dinheiro. O provérbio 27:19, ele diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. É o que diz o provérbio. O que Salomão queria dizer com isso? Salomão devia estar andando no jardim dele, e aí lá tinha um belo lago, de repente ele chegou perto do lago, e o que aconteceu? Ele enxergou o rosto dele ali, fez o chamado efeito espelho, né? Ele se enxergou naquelas águas, e aí ele meditou. Quando ele olhou no espelho, ele disse assim, puxa, a minha vida também é o retrato do que está dentro do meu espírito. Assim como essa água está refletindo o meu rosto, e eu sou exatamente como a água mostra, assim é a minha vida. Ela é o reflexo do que está dentro de mim. Então as minhas finanças são o reflexo da minha vida, do meu coração, do que está dentro do meu espírito. E eu tenho que acordar para isso. Eu preciso abrir os meus olhos para essa verdade. É a mesma coisa, lá em casa, eu já troquei o meu espelho, eu acho que umas 30 vezes, mas toda vez que eu me olho no espelho, estou careca, pastor Eduardo. É verdade. Tem que trocar o meu também. Eu não sei o que acontece. Eu já troquei, já fui, já falei com o rapaz lá, rapaz, eu quero que você me compre um espelho, que quando eu me olhar nele, eu esteja cabeludo. Eu não consegui encontrar ainda. Sabe por quê? Porque o espelho é fiel. Ele mostra exatamente aquilo que eu sou. O espelho não engana. Você já viu que a gente chega na frente do espelho, a primeira coisa que você faz é fungar a barriga? Você faz assim. Você tá, né? Você tenta enganar, se enganar.
Você dá uma fungada assim e dá uma olhada, acho que eu estou mais magro. Mentira. O espelho está mostrando a verdade. Ele está mostrando exatamente aquilo que você é. Exatamente aquilo que é a sua realidade. Então, o nosso dinheiro, meu irmão, a nossa vida financeira, ela é o reflexo do que nós somos. As minhas finanças, o meu dinheiro, a minha empresa, os meus negócios, ela é exatamente como eu sou. Se as coisas estão ruins na minha vida financeira, é porque alguma coisa não está legal lá dentro do meu espírito. Eu preciso ver, meditar, eu preciso buscar de Deus e colocar as coisas em ordem. Porque se você não mudar espiritualmente, e eu falei no início que o dinheiro é um assunto o quê? Espiritual. E como é que eu quero mudar uma coisa espiritual se eu não busco essa mudança espiritual? Ah, pastor, eu já fiz de tudo. Olha, eu já trabalhei em tal ramo. Tem gente que já foi de tudo. Já foi padeiro, pedreiro, marceneiro, tudo que é ele já foi, né? Tudo que é ele. Pastor, eu já atuei em tudo que é ramo de atividade que o senhor pode imaginar. E Deus me deu a promessa. Ele disse que eu vou prosperar, mas a coisa não anda na minha vida. Tem alguma coisa errada com você. Porque Deus não pode dar a palavra, meu irmão, e a palavra de Deus voltar para ele vazia. Ela nunca volta para ele vazia. A palavra vem trazendo o poder para realizar exatamente aquilo que Deus prometeu. Mas é alguma coisa que nós precisamos tratar no nosso espírito, no nosso coração. Então, a resposta da pergunta é: o dinheiro tem a nossa cara. O seu dinheiro é exatamente igual a você. Diga para o irmão do lado: o seu dinheiro é igualzinho a você. Você não gosta do seu dinheiro? Você está reclamando do seu dinheiro? Então você está reclamando de você mesmo. Então você precisa acordar. Vamos adiante. Eu disse que eu ia tentar ser rápido, estou tentando. Olha o que eu falei antes. Dinheiro sujo está na mão de quem? Pessoas sujas. Mas olha o que diz o versículo. Tudo é puro para os puros. Tito capítulo 1, versículo 15. Eu coloquei essa imagem porque não é uma imagem comum, ou é? Geralmente quando você pensa num gato, num cachorro, você pensa o quê? O gato fugindo do cachorro, sim ou não? Mas você não pensa num relacionamento de amizade de um gato e de um cachorro. Por que esses dois animais que deveriam estar brigando um com o outro estão vivendo pacificamente? Porque eles foram treinados, eles foram orientados, eles foram dirigidos por alguém e de repente eles passaram a ter uma natureza diferente. Se você pegar o seu cachorro, toda vez que passar um gato, você fizer assim, ó, pega! Pronto. Você já mostrou para ele. Se você fizer com o carteiro, se você fizer com qualquer pessoa que chega no seu portão, ele vai atacar, porque você deu a entender a ele que ali está um perigo. Mas alguém criou esses dois animais juntos, de uma forma diferenciada, e eles passaram a ter uma convivência pacífica. É a mesma coisa com o ser humano. Aquilo que é podre lá no mundo, que é ruim lá no mundo, que as pessoas se corrompem com aquilo, se nós formos puros e formos de Deus, nós vamos saber usar para o nosso bem. Amém? Para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão à nossa volta. Porque tudo é puro para os puros. Eu coloquei, tudo implica na natureza que habita em nós. Jesus falou em Marcos 7, do 20 ao 23, ele disse que, meu irmão, ele advertiu os escribas e os fariseus que o que vem de dentro é o que contamina. Não é o que vem de fora. Ele disse, olha, os adultérios vêm do coração, a desonestidade vem do coração. Ele disse, tudo que é mal vem do coração. Assim como do coração também ele disse que pode fluir rios de água. Mas como é que pode isso, pastor? É que depende para quem você entrega o seu coração. Se você se relacionar com o inimigo, você vai produzir coisas más. Mas se você se relaciona com Deus, você vai produzir coisas boas e coisas abençoadas. Diga graças a Deus. Então eu preciso ser puro, eu preciso mudar. Sabe o que nós temos que fazer? Nós como igreja precisamos tirar a malandragem do nosso coração. Nós precisamos parar de ser aquele tipo de gente que quer ganhar, que quer tirar vantagem em tudo. Deus não gosta disso. Me aconteceu um fato na sede de São Paulo.
Eu estava na reunião com o pastor Jaime, terminou a reunião, e lá na frente da igreja tinha uns meninos vendendo umas gravatas. E aí, o menino chegou para mim e disse, pastor, compra uma gravata para nos ajudar. E eu falei, mas quanto custa a gravata? Ele disse, olha, 2 por 30, pastor. Ele falou 15 cada uma. Eu digo, não, mas se você me vender 2, você me faz por 20, né? 2 por 20, vou comprar 2. Não, pastor, isso não quebra a gente. Não, mas pelo menos por 25 você faz. E fui negociando com ele. Fiquei uns 15 minutos batendo um papo e tentando tirar a gravata do menino por menos de 30. Quando eu estava no meio dessa negociação, Deus falou comigo assim, disse assim, você deve estar passando fome, né? Está chorando por causa de 5 reais? Eu refleti lá no meu coração e disse assim, Deus, como eu estou sendo mal. Esses meninos devem estar vendendo gravata aqui na frente da igreja, para quê? Para complementar a renda deles. E eu devia me colocar aqui na posição de abençoador. E não na posição de sanguessuga, daquele que só quer tirar dos outros, que só quer levar vantagem. Isso passou na minha cabeça num flash, foram segundos. E em segundos eu peguei e disse, tá bom, vou levar 2 gravatas. Peguei 2, tirei 50 reais e coloquei no bolso do menino e eu caí fora. E aí quando ele pegou o dinheiro, ele foi olhar de 50. E ele ficou me procurando, tinha um monte de pastor, eu sumi no meio dos pastores. Ele ficou procurando, ele olhou, puxa, esse cara ficou 15 minutos negociando comigo, pechinchando 5 reais, que eu pedi 30, agora ele me dá 50 e vai embora e vira as costas. É porque Deus tinha mostrado para mim que eu não tinha que tirar nada deles, eu tinha que abençoar eles. Porque na condição que eu estava ali, eu devia abençoá-los e não explorá-los, vamos dizer assim. Então nós precisamos ser puros, nós precisamos mudar. Eu não posso ser aquele amigo da onça, que quando eu vejo que o meu camarada lá está passando por uma situação difícil, o irmão aqui está numa situação difícil, eu chego para ele, estou sabendo que você tem as contas para pagar e está querendo vender o teu carro, né? Aí eu digo, mas eu sou teu amigo. Como é que é o nome do irmão aqui? Do André. Eu sou amigo do André. Vou fazer assim, André, o teu carro vale 30, mas vamos ser sinceros, ninguém vai pagar 30 a você. Não, ninguém vai pagar 30, o máximo que vão dar é 25. Se você levar na concessionária na troca, vão te dar 20. Então faz o seguinte, te dou 15 e te acaba com essa história. E tem gente que é assim. Não, eu devia chegar para o André e dizer assim, André, eu vou fazer o seguinte, não, olha, eu vou comprar o teu carro por 30 e eu vou fazer mais, eu vou te ajudar em algum sentido. Eu vou te emprestar alguma coisa, eu vou fazer o bem para você. Porque eu estou em condições de fazer, mas a sociedade não pensa assim. A sociedade pensa em levar vantagem em tudo. As pessoas são oportunistas. Onde ela vê alguém sofrendo, padecendo, e ela pode ainda arrancar mais um pouquinho daquela pessoa, as pessoas arrancam. Por quê? Porque falta pureza no nosso coração. Nós precisamos ser puros, tratar as coisas financeiras com pureza. E aí Deus vai começar a confiar na nossa mão coisas grandes. Porque Ele disse que se nós formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar no muito. Então tem gente que tem uma facilidade de passar os outros para trás que não é brincadeira. Isso parece que está encruado na sociedade brasileira, mas nós precisamos mudar. Precisamos mudar a cara do nosso dinheiro. Nosso dinheiro hoje tem a cara da malandragem. É aquele negócio, se a pessoa dá o troco errado, você embolsa e dá até glória a Deus, vai levar até o dízimo na igreja. Só Deus me abençoou hoje, fui lá no mercado, minha mulher me devolveu 100 conto a mais no caixa. Coitado, está lá, vão descontar dela aqueles 100 conto, mas eu estou levando na igreja até agradecendo a Deus. Jesus, obrigado. Estou te dando o dízimo dessa bênção, me deu, bem que eu estava precisando. Destruir a irmãzinha lá. Pode ser demitida, aquele 100 pode estar fazendo uma falta tremenda para ela, mas eu pensei só em mim, como egoísta. Essa é a cara do dinheiro, do nosso dinheiro nos dias atuais. Nós precisamos mudar essa cara. Nós precisamos ter cara de pureza. Não é ser bobo. Não estou falando de ser bobo. Mas nós temos que tirar a malandragem e tirar a maldade do nosso coração. Amém? Deu para entender até aqui, pessoal? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então vamos adiante. Presta atenção nisso. O dinheiro é um bom servo. Porém é o quê? É um mau senhor. Coloque isso no seu coração. Dinheiro, quando você pensar em dinheiro, você tem que pensar o seguinte: o dinheiro está aqui para me servir. E eu não estou aqui para servir o dinheiro. Mas se você analisar bem a sua vida, talvez você esteja na condição, na pior das condições,
Qual é que é a pior das condições? Onde o dinheiro é o seu senhor. O que é o senhor de alguém? O senhor de alguém é aquele que dita as regras. O senhor de alguém é aquele que dá as ordens, é aquele que comanda todas as circunstâncias. E o dinheiro não pode ser isso na sua vida. O dinheiro precisa estar sob o seu controle, sob a sua direção, e não você sob o controle do dinheiro. Você está entendendo isso? Você consegue compreender a diferença de você ser senhor sobre o dinheiro e o dinheiro ser senhor sobre você? Consegue entender? Então, o dinheiro é um péssimo senhor. Porque se ele for seu senhor, ele vai ser o pior senhor. Ele vai lhe escravizar. Você vai viver servindo a ele, prostrado diante dele. Você vai correr, ele vai fazer igual você faz com o cachorrinho, assim, você pega aquela bolinha, sabe? E você chacoalha o cachorrinho, vai buscar, tchá, e atira, e ele vem em busca. Se você fizer 40 vezes, ele vai 40 vezes buscar lá. E tem gente assim, em relação ao dinheiro, ela é exatamente assim. Ela é igual o cachorrinho atrás daquela bolinha. Ela não pode ver, ela fica cega em relação às outras coisas quando ela pensa em dinheiro. Ela parece o tio Patinhas, né? Quando os dois cifrãozinhos entram nos olhos dela, acabou. Ela não quer saber se aquilo vai prejudicar a família dela. Ela não quer saber se aquilo vai prejudicar a saúde dela. Ela não quer saber se aquilo vai ser bom, vai ser ruim. O que interessa para ela é ter aquela quantia, aquele montante em dinheiro. Ela não quer saber se aquele negócio que ela está fazendo está prejudicando outras pessoas ou não. O que importa para ela é ter esse dinheiro na mão. Então, nós precisamos que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso senhor. Amém? Amém. Vamos lá, vamos adiante. O que mais nós podemos falar aqui? Aqui é outra pergunta que eu faço. Isso é uma reflexão. Eu quero que você responda no seu coração. Olha qual é a pergunta. O dinheiro tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Isso é uma pergunta séria. Você vai perguntar para o irmão do lado, mas ele não vai responder. É só para ele refletir. Pergunta para ele aí. O dinheiro. Eu aposto que 90% disse assim, está amarrado. Mas agora nós vamos fazer a prova, né? Eu quero provar para alguns aqui, alguns que estão nessa palestra hoje, que o Senhor da vida delas não é o Deus dos céus, mas que é o dinheiro. E que enquanto você não mudar, e você não fizer de Deus o seu Senhor e do dinheiro seu servo, Deus não vai poder entregar dinheiro na sua mão. E talvez por isso que Ele não possa estar entregando mais dinheiro na sua mão. Porque você não sabe lidar com isso. Então veja bem, nós que somos de Deus temos que saber que o nosso valor, nós temos que medir o nosso valor, não pela nossa condição financeira. Nós temos que nos valorizar como pessoas de Deus. Eu tenho que dar valor à minha vida porque há um Deus que habita na minha vida. Eu tenho que dar valor à minha vida porque Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário. Por isso que eu tenho valor. O meu valor é o mesmo valor de cada gota do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Só que muitas vezes nós não nos sentimos assim. Em que situações? Vou dar um exemplo. Tem gente que não vem nessa reunião aqui hoje. Sabe por que não vem? Porque assim, é uma reunião de empresários, ali eu não tenho uma roupa boa para colocar. Se eu chegar lá com a minha calça surrada, minha camisa velha, aquela do trabalho do dia a dia, o que vão falar de mim? Olha a pessoa se desvalorizando por causa da condição financeira dela. Tem gente que quando ela enxerga alguém importante, alguém rico, meu Deus, ela baixa a cabeça. A primeira coisa que ela faz, o doutor fulano. Ela faz... Porque ela se diminui diante daqueles que têm dinheiro, porque ela se acha uma pessoa com valor ou sem valor, conforme a situação financeira dela. Isso tem que mudar. Porque se é o dinheiro que estabelece o valor, o seu valor como ser humano, então o dinheiro é o seu Deus. Quem tem que estabelecer o seu valor como ser humano é Deus. Você tem valor porque há um Deus habitando em você. Diga graças a Deus. Você tem valor porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Seu valor não é porque você está usando uma roupa de grife, ou porque a sua conta bancária está gorda ou não.
Mas tem gente que, tinha um amigo meu que, quando ele ia receber o salário, ele dizia assim, ele não dizia eu vou receber o salário, ele dizia assim, ó, eu vou receber o faz-me rir. Porque tem gente que é assim, ela está feliz quando tem dinheiro. Olhou ela com assim, recebeu. Está com dinheiro no bolso. Depois do dia 15 ela está assim. Eu não valo nada, não. É brabo. Que coisa triste. Você tem que mudar. Você tem que se valorizar pela presença de Deus que está em você. Pelo Deus que você serve. A Bíblia diz que tem alguns que tem muito, que não tem nada e acham que tem muito. E outros que tem muito e acham que não tem nada. Então você tem que acordar, você tem muito, você tem Jesus, você tem o principal. E ele disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então valorize a sua vida pelo Deus que habita em você. Não baixe a cabeça diante de ninguém. Não se curve. Seja aquela pessoa que acredita em você. Você sabe que eu tenho um filho de 10 anos. E o meu filho, eu converso muito com ele sobre isso. Eu falo para ele, olha, você não tem que ter medo de ninguém. Você tem que ser aquela pessoa que não baixa a cabeça para ninguém, para nada. Você é aquela pessoa que acredita em você. Ele joga bola aí, um dia ele cortou o cabelo assim, igual do Neymar. Aí ele disse, pai, estou igual ao Neymar. Eu disse para ele, filho, você não tem que ser igual ao Neymar, você não tem que ser igual a nenhum jogador, você tem que ser o Lael, o nome dele é Lael. Eu digo, seja o Lael e você vai ser um grande homem. Mas enquanto você quiser ser outras pessoas, e tem gente que quer ser o outro, quer ser o vizinho que tem uma casa grande, quer ser o vizinho que tem o carro importado, quer ser você que tem a sua empresa, quer ser a outra empresa. Ah, não, o modelo para mim é aquela empresa. Não, pare com isso. Comece a se valorizar. Puxa, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho Deus Todo-Poderoso na minha vida, e eu vou ser uma bênção no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Mas se você é aquela pessoa, você é aquele tipo de pessoa que assim, para você ir ali no shopping, você tem que botar minha melhor roupa, até para ir na igreja, melhor roupa, para os irmãos verem que eu estou por cima. Olha o irmão chegando, desfile de moto. Né? Aí o pessoal vê que eu estou bem. Não, pare com isso. Não seja essa pessoa que mede o seu valor pelas circunstâncias financeiras. Mas se sinta bem quando você está em comunhão com Deus. Quando você está na presença de Deus, quando você vence o pecado e diz, oh, eu sou de Deus, glória a Deus. Os homens estão aí fora fazendo tudo que é errado. A sociedade cada dia mais corrompida. Mas eu estou vivendo a palavra. Eu tenho valor. Diga graças a Deus. Amém? Então, será que o dinheiro não está tomando lugar de Deus na sua vida? Quem é que estabelece os valores na sua vida? É Deus ou o dinheiro? Reflita sobre isso. O que mais? Refletindo ainda. O dinheiro pode ser o Deus que exige temor de você. Tem gente que não tem medo de perder a salvação, mas tem medo de ficar pobre. Para ela não importa o negócio que ela fizer, ela tendo dinheiro no bolso não interessa. Um dia chegou um rapaz na igreja, em Porto Alegre, chegou lá e falou assim para mim, eu fazia reunião de segunda-feira da prosperidade, ele disse, pastor, olha, eu preciso de uma oração, porque lá em casa o negócio está feio, eu estou sem o gás, eu preciso levar o gás hoje lá para fora, mas Deus já me abriu uma porta. Eu disse, oh, glória a Deus, então a coisa está boa. Só está faltando uma coisinha, pastor, eu quero que o senhor ore para mim, porque para terminar a bênção ser completa. Eu disse, amém. Mas como a Bíblia diz, não coloque a mão precipitadamente sobre ninguém, eu perguntei, o que é que está faltando, irmão? Eu disse assim, não, pastor, só me falta o freeze, porque eu vou vender cachaça, cerveja no carnaval. Eu disse, ah... Aí eu olhei para ele e falei assim, irmãozinho, senhor me desculpa, mas eu não posso fazer essa oração pelo senhor. Ele disse, como assim, pastor? Você não posso orar contra a palavra de Deus? Como é que eu vou clamar a Deus por seu favor e vou ir contra o que a palavra diz? Mas pastor, veja bem, se eu não vender, o outro vende. Mas então que o outro venda, mas que você não seja o instrumento na mão do diabo. O cara vai na sua barraca, vai tomar cachaça, vai bater o carro, vai matar outras pessoas, vai chegar bêbado em casa, vai bater na mulher, vai pegar todo o dinheiro que ele ganhou no mês inteiro e que ele devia dar comida para a família dele, que ele devia dar caderno para o filho dele estudar, ele vai jogar tudo fora, vai se prostituir e você foi instrumento do inimigo para ajudar, você foi soldadinho do diabo.
E ele parou e pensou e disse, pastor, é verdade. E eu disse para ele, irmão, eu quero te fazer um desafio hoje. Eu quero orar para Deus lhe abrir uma porta de verdade. Porque essa porta não foi Deus que lhe abriu. Mas pastor, a coisa está séria, eu não tenho escolha. Você tem escolha sim. Você pode escolher honrar Jesus hoje, ou você pode escolher fazer a vontade do diabo. Qual é a sua escolha? Mas eu preciso do dinheiro, então escolha. Quem vai ser o seu Deus? Quem vai comandar a sua vida? A quem é que você teme? Você teme a Deus ou você teme a Mamão? E eu fui duro com ele. E ele olhou e disse, pastor, eu sou temente a Deus. Então feche os olhos que eu vou orar. Coloquei minha mão nele, orei, determinei a vitória dele. Vai escutando. Ele tinha conversado comigo já uns 40 minutos, tinha me contado que ele tinha uma empresa que faliu. A empresa dele era uma empresa que instalava câmeras de segurança. E a empresa dele tinha falido. Aí eu orei e despedi ele. Ele está saindo da igreja, vai escutando. Daqui um pouco toca o telefone, lá embaixo era o pastor Alcides, o pastor Alcides é o líder lá no estado do Rio Grande do Sul. Ele falou comigo, disse assim, Daniel, ele tinha chegado de São Paulo. Ele disse, olha, eu comprei em São Paulo 4 câmeras de monitoramento. Tu conhece alguém na igreja que instala? Eu até depois pedi perdão pro pastor, porque eu desliguei o telefone na cara dele, porque eu saí correndo. Porque o cara tinha me contado que antes o serviço dele era esse. E eu disse, só um pouquinho, pastor! Pum! Bati o telefone, ó, corri, agarrei lá na porta de sair da igreja. Cheguei lá e disse, irmão, eu estou enganado ou tu me contou antes aqui que tu trabalhava com empresa? Pastor, essa é a minha profissão. Mas eu, infelizmente, a empresa quebrou, e eu digo, irmão, olha como Deus é bom. O pastor tem 4 câmeras ali, e você tem a oportunidade de trabalhar aqui na igreja hoje. Você pode estar lá para nós? Eu disse, pastor, eu queria muito fazer esse trabalho. E eu preciso. Só que tem um problema. Eu não tenho um centavo, para comprar os cabos, os fios. Eu disse, espera um pouquinho aí, calma aí. Fui lá, peguei o telefone, pedi desculpa ao pastor, que eu tinha batido o telefone na cara dele. Disse assim, pastor, olha, eu encontrei a pessoa para fazer o negócio para nós. E o homem é bom. Olha, o cara é profissional. E o pastor disse, tá, mas por que você está falando, elogiando tanto, cara? Conta a parte ruim. Eu disse, não, a parte ruim é que nós vamos ter que dar um adiantamento para ele. Ah, mas será, pastor? Disse assim, o gaúcho fala, né? Pá, mas será, tia, que esse cara vai fazer o serviço direito? O cara não tem... Eu digo, pastor, vamos dar um voto de confiança. Esse cara ia vender cachaça no carnaval. Eu orei para ele, é a porta que Deus está abrindo para ele. O pastor disse, tá bom, vê quanto ele precisa para começar o serviço. Por lá, entregamos dinheiro para ele. Ele fez o serviço lá na igreja. Foi o primeiro serviço que ele fez. Saiu dali com dinheirinho para comprar o gás, a mistura, para poder colocar comida dentro da casa dele. Irmão, um mês depois, eu estou no culto, abrindo o culto lá em Porto Alegre, e esse irmão levanta para dar o testemunho. Era de chorar. Ele com a família, com a esposa, com os filhos, ele disse assim, arrumadinho, bonitinho, disse, pastor, olha, Deus me abençoou, eu consegui reabrir a minha empresa, e eu entrei na disputa da concessão das escolas municipais de Porto Alegre para colocar as câmeras de monitoramento. E ele disse, pastor, e eu desse tamanho pequenininho assim, eu ganhei a licitação. E eu vou colocar as câmeras em todas as escolas municipais de Porto Alegre para a glória de Deus. Olha o que Deus fez na vida daquele homem. Mas ele tinha escolha de temer ou ao Deus dinheiro ou temer ao Deus dos céus. E às vezes nós temos a escolha na nossa mão. Eu tenho a oportunidade de fazer um negócio sujo, de vender essa água aqui com 500% em cima dela, com usura. Eu tenho a oportunidade de mentir, de enganar, de ser malandro, mas eu tenho que escolher a quem eu vou temer. Quem é o Deus da minha vida? Não é o Deus da Bíblia, então eu não vou fazer. Mas você vai perder se você... Ninguém perde em obedecer a Deus, meu irmão. Ninguém perde em falar a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Ninguém perde quando você fica na palavra de Deus. Eu lembro do caso de Isaac. Isaac estava numa terra, meu irmão, chamada Gerar, havia fome, e ele ia descer para o Egito, e Deus disse, não desce, fica, Isaac. Isaac disse, Deus, mas como é que eu vou ficar aqui? A minha família está comigo, tá tudo, as plantas estão morrendo, não tem chuva, o gado está morrendo. E Deus disse, fica, porque assim como eu sustentei o teu pai Abraão, eu vou te sustentar. E descer para o Egito, você sabe o que é.
Descer para o Egito é ir para o mundo, é fazer a vontade do diabo. E quando eu falo do mundo, eu não falo da criação divina. A criação divina é bênção, mas o mundo é o sistema. É o sistema que domina a sociedade, que domina as pessoas. Esse sistema que se chama mundo. E esse sistema é do qual nós não podemos nos meter no meio dele. Nós precisamos viver a palavra. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar com essa maneira errada de viver. E Deus disse, Isaac, você vai ficar? E Isaac disse, eu fico. E diz a Bíblia lá, e permaneceu Isaac em Gerar, e plantou Isaac em Gerar. Sabe o que diz o resto do texto? Diz assim, Isaac foi se engrandecendo, ficando grande, até que ele cresceu em extremo. E sabe o que diz mais? Diz que os filisteus que viviam à volta dele o invejavam. Porque ele começou a colher, para cada semente que ele plantava, ele colhia 100 frutos. Numa terra onde ninguém acreditava naquela terra. Mas por que ele prosperou ali? Porque ele foi temente a quem, pessoal? A Deus. Então seu temor está em quem? Seu respeito, você respeita quem? Deus? Ou você respeita o dinheiro? A pergunta que está lá em cima é, o dinheiro tem tomado lugar de Deus na sua vida? Medite sobre isso. Tem gente que no final dessa reunião vai ter que pedir perdão e vai ter que dizer, Jesus, eu te aceito hoje como meu Salvador, porque eu achei que tu era o meu Senhor e tu não era. Tinha um outro Senhor na minha vida, mas hoje eu estou cortando o cordão umbilical com esse Senhor e eu vou ter um Senhor só na minha vida, que é tu, Jesus de Nazaré. Diga graças a Deus. A palavra de Deus, a verdade, e você vai ver a guinada que vai ter na sua vida financeira, na história da sua vida. Que mais? Um Deus que governa as circunstâncias. Quem é que governa as circunstâncias na sua vida? Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Se você sair aqui na rua, aqui em Limeira, e fazer uma pesquisa entre os jovens, e perguntar para eles assim, os jovens que estão cursando vestibular ou que estão pensando em cursar, perguntar para eles, olha, por que você escolheu fazer essa faculdade? 90% vai dizer assim, não é porque eu vi aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ir bem na vida, de enriquecer. As pessoas não estão mais fazendo as coisas por vocação e nem por direção de Deus. Mas as pessoas estão tomando as decisões na vida governadas pelo dinheiro. Tem gente que muda de um lugar para o outro, sai de uma cidade para o outro, sai de um ramo para o outro, pensando apenas na parte financeira. Ela não ora a Deus, ela não perde direção. Você quer ver uma coisa? Eu vou lhe dizer. Quantos casos de erros médicos nós temos assistido hoje no Brasil? Quem que está aqui que já assistiu na televisão algum noticiário um erro médico assim absurdo? Você já ouviu? O cara que foi lá para amputar a perna direita e amputar a esquerda, já viu isso? O cara que foi para lá por causa de um problema só, ele estava com uma indigestão e o cara foi lá e arrancou um órgão do corpo dele. Aquele médico que tinha lá, que era o plantonista lá no Rio de Janeiro, e não foi atender no dia do plantão e as pessoas morreram, porque ele não foi, porque ele disse, não, porque não estavam pagando ele direito e ele não estava lá. Mas como é que pode? Olha as pessoas assumindo uma profissão, que é a medicina, que eu acho muito parecida com o nosso ministério, porque eu acho que o médico é como um ministro de Deus, porque ele trata de gente, ele cuida de pessoas. Então ele não pode ser um cara frio, que ele diz assim, não, se o SUS não me pagar, eu não vou trabalhar. Ele não pode ter essa frieza. Ele tem que ter responsabilidade, porque ele fez um juramento lá e disse, não, eu vou cuidar das pessoas, vou ser um cara sério, eu vou me dedicar a essa profissão. Mas não, as pessoas hoje, elas não estão fazendo mais as coisas por vocação, e elas não estão fazendo mais as coisas por orientação de Deus. Elas estão sendo ordenadas, elas estão sendo orientadas e influenciadas pelas finanças. Isso é muito sério. Nós precisamos acordar. Você precisa fazer uma reflexão. Por que você está no negócio que você está hoje? Deus lhe orientou? Deus lhe dirigiu? Você orou a Deus, pediu, Deus, essa aqui é a minha missão aqui na terra? O Senhor me chamou para isso? Não, pastor, é que aqui, nesse negócio, a minha rentabilidade é muito maior. Isso não pode estar em primeiro lugar na sua vida.
Em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. Você tem que dizer: Jesus, qual é a minha missão? O Senhor me chamou para quê? Quando Jesus me chamou, o meu sonho era fazer carreira militar. Eu estava no exército. E eu fui chamado por Jesus. Na minha família, muita gente era do exército e falavam para mim: não, você é doido, como é que você vai largar isso? Eu digo: eu não posso ficar. Jesus me chamou. Eu tenho que largar tudo para pregar o evangelho. Eu fui lá e disse para os meus superiores: eu quero ir embora. Olha, a próxima baixa que tiver, me manda embora, porque eu não vou ficar. Mas como assim você não vai ficar? Eu não quero mais. Eu tenho outra missão, eu tenho uma chamada. Mas veja bem, aqui você vai ter segurança, aqui no exército tem a carreira progressiva, você vai poder crescer, vai ser sargento, tenente, oficial, você depois vai aposentar. Mas não interessa isso para mim, interessa o que Deus falou no meu coração. Deus disse que é a minha chamada, eu tenho que cumprir ela até o fim, eu vou morrer fazendo isso. Mas as pessoas não pensam assim. Elas fazem igual a Ló. Quem é que lembra? Abraão e Ló tiveram uma rusga, né? Uma briga por causa dos seus pastores. O Abraão chegou e disse assim: Ló, não dá, desse jeito não dá mais. Faz o seguinte, pode escolher, Ló, para onde você vai. O Ló falou com Deus, pessoal. O Ló pediu orientação a Deus. Sabe o que o Ló fez? A Bíblia diz que ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele viu aquelas campinas e disse: ixi, olha lá a terra da bênção. Tem tudo que eu preciso, é lá que eu vou ser próspero, é lá que eu vou ficar mais rico que o meu tio ainda. Ele não falou com Deus, não pediu orientação, ele foi embora. Dali um tempo estava o Abraão lá tendo que resgatar ele, porque ele tinha perdido tudo, a família dele estava de escravo na mão de uns reis. Olha que coisa séria. Por quê? Tudo por quê? Quem governou a vida do Ló não foi Deus. Quem governou as circunstâncias, quem dirigiu a mudança do Ló, quem motivou o Ló a tomar aquela decisão foi Deus. E talvez você hoje está entendendo por que você não prospera no ramo de atividade que você está. Porque você não foi motivado por Deus para fazer o que você faz. Você está fazendo, você está lá pelo simples sentido de sobrevivência. Não, é daqui que eu tiro o meu sustento. Você tem que começar a falar com Deus. E talvez hoje Deus vai exigir que você dê uma guinada na sua vida. Essa mensagem é desafiadora. Essa palavra, ela é muito forte, é muito séria. Você diz: pastor, mas como é que eu vou fazer? A vida inteira eu andei nesse rumo. Mas o que você está colhendo disso? Pastor, eu sou aquele que nado, e eu vivo morrendo na praia. Será que isso é plano de Deus para você? Será que Deus quer lhe colocar num caminho para você fracassar? Com certeza não. Deus quer lhe colocar no caminho da vitória. Diga graças a Deus. Então quem tem que governar as circunstâncias na sua vida? Deus. Deus. E não as finanças. Vamos adiante. Um Deus que exige adoração. Todo Deus quer ser adorado. Até os falsos deuses. Por que você acha que o diabo usa as imagens de escultura? Porque ele quer ser adorado. E o dinheiro também quer. O dinheiro quer que você adore ele, que você ame ele, que você se sacrifique por ele, que você viva para ele. Aí aqui eu fiz uma pequena oração, que eu chamo oração ao dinheiro, oração a mamão. Reflita. Reflita se essas coisas não passam pela sua cabeça de vez em quando. Não estou aqui para acusar ninguém, hein? Eu não vim aqui como acusador, eu vim aqui como abençoador. Eu vim aqui para abrir os seus olhos sobre alguma verdade que talvez você não estava enxergando. Mas veja a oração a mamão. Toda vez que nós falarmos mamão, estamos falando de quê? Dinheiro. Então está dizendo: ó mamão, como eu preciso de você. Isso não devia dizer para Deus, né? Ó Deus, ó Jesus, como eu preciso de você. Se você está comigo, me sinto seguro. Tem gente que só tem segurança se tem dinheiro. Mas se vai embora, fico angustiado. Consigo, fico alegre. Sem você, perco o humor. É aquela história do faz-me rir que eu falei antes, né? Quanta gente que vive mal-humorada porque não tem dinheiro. Jesus tem que ser a sua alegria, sua felicidade.
Você não pode ser como Ana. Quem é que lembra de Ana? Que era uma mulher triste porque não tinha um filho. Até que um dia ela ouviu uma palavra do profeta que disse assim para ela: vá em paz. E ela saiu de lá em paz, e a Bíblia diz que ela acordou de madrugada e foi adorar a Deus. Quando ela mudou a postura dela, a Bíblia diz que o semblante dela mudou, que ela não era mais triste, agora era alegre, ela comeu, aí a bênção veio. E tem gente que não tem dinheiro por isso, porque não sabe ser feliz com Jesus. Você tem que aprender a ser feliz com Jesus primeiro, e depois você vai ser feliz tendo dinheiro. Então a pessoa perde o humor, diz: se está comigo, sei que tenho valor. Mas se você não está, não tem importância alguma. É aquela história que eu já tinha falado antes. Então você não pode viver adorando o mamão. Seu sacrifício tem que ser entregue a quem? A Jesus. Se você tem que se sacrificar a alguém, se sacrifique por Ele, para Ele. Viva para Ele, para servi-lo, para adorá-lo, e você vai ser uma bênção no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então faça essa reflexão. Será que o dinheiro não tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Pastor, e se eu disser que sim, tem solução para mim, tem jeito ou eu estou perdido? Claro que tem. O que eu tenho que fazer? Leia aí comigo, o que diz aí? Mude a sua cara e a cara do seu dinheiro mudará. Diz para o irmão do lado agora. Eu não estava gostando da cara do meu dinheiro. Então eu mudei. Agora o meu dinheiro é cabeludo. Agora o dinheiro do Dani não é mais careca. Eu botei o tupé do Roberto Justus. É uma brincadeira só para você entender. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando que eu me transformo? Quando que eu vou mudar a história das minhas finanças? A história da minha vida financeira? Eu vou mudar quando eu mudar o meu interior, a minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Aí eu vou lhe contar algo rápido, bem rápido. Há uns 3 anos atrás, acho que mais, eu acho até, 3 anos atrás, o pastor Galhardo me conheceu. Nós somos amigos de uma data longa. Eu cheguei a pesar 140 quilos. 140 quilos. Eu estava explodindo, pessoal. Eu já andava com a perna aberta, assim, todo assado. E o meu ideal de vida era o seguinte, era emagrecer. Eu sempre, todo final de ano, tinha um projeto de vida da igreja. E eu fazia o pedido: Deus, esse ano eu vou emagrecer. Eu já estou me sentindo mal, estou ofegante para subir uma escada. Deus, eu quero jogar uma bola, os caras me confundem com a bola, eu já não sei mais o que eu faço. E eu pedia para Deus. Aí, apresentava o projeto de vida meia-noite, chegava a hora da confraternização, 2 litros de coca aqui nessa mão, um pernil de porco nessa outra, e Deus devia rir da minha cara. Deus devia olhar e dizer assim: esse cara está pedindo uma coisa, mas não faz nada para mudar. Aí um dia eu estou no escritório, eu estou lendo a Bíblia. E quando eu estou lendo a Bíblia, eu paro em Romanos 12:2. Já tinha pregado isso aqui milhares de vezes. Mas eu nunca tinha percebido uma coisa desse versículo. Esse versículo é fantástico. Porque ele diz assim, ó: transformai-vos. E as pessoas vivem pedindo para Deus transformá-las. E eu vivia pedindo para Deus me transformar. Deus, faz essa obra na minha vida, faça. E a Bíblia dizendo: é você que tem que se transformar. Não é Deus que te transforma. Quem se transforma é você. Deus lhe dá as ferramentas. Deus lhe dá as condições. Deus lhe dá o Espírito Santo. Deus lhe dá a palavra. Deus lhe dá o entendimento. Mas quem faz a coisa é você. Eu li de novo o versículo. Li uma, li duas, li 3. Eu disse: Deus, não adianta. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo... Eu me lembrei até de uma frase do Einstein que diz assim: aqueles que vivem fazendo as mesmas coisas não podem esperar resultados diferentes. Pronto, simples. Repita: aquele que vive fazendo as mesmas coisas não pode alcançar resultados diferentes. É algo tão lógico. Não sei se foi o Einstein que falou, mas é uma coisa tão simples. Está na cara que se eu plantar semente de limão, eu vou comer limão azedo, vou fazer cara feia.
É natural. Eu planto e eu colho. Eu sou o produto das minhas atitudes. Eu sou, hoje, meu irmão, o fruto das decisões que eu tomei quando? Ontem. Simples. Não tem nada demais nisso, é só raciocinar e pensar. E Deus falou comigo, disse assim, é tudo contigo. Eu já te dei as ferramentas. Tu tem o Espírito Santo e o Espírito Santo te dá domínio próprio. E com domínio próprio você senta na mesa e você diz, não, isso aqui eu quero, eu como, isso aqui eu não como. Hoje mesmo eu sentei aqui, tinha uns doces bons aí, né, pastor? Aqui no restaurante. Mas eu não comi. Eu olhei, tinha um doce de leite ali, meu Deus do céu. Eu olhei umas 2 vezes para ele. Ele olhou para mim. E ele me deu uma piscada assim, vem. E eu disse, não, obrigado. E saí e não comi. Mas não sei, amanhã pode ser que eu coma. Mas o que eu quero dizer, que eu quero mostrar com isso, é que hoje eu tenho domínio sobre as minhas ações. E às vezes a gente fica lutando contra o diabo e não sabe que o diabo está derrotado. E nós estamos perdendo, é para nós mesmos. Quando você quiser encontrar o seu inimigo, você sabe onde é que você vai? Vai no espelho da sua casa e olha essa cara lá e diz assim, é você mesmo que eu tenho que vencer, seu safado, sem vergonha. É você. Nós temos que mudar. É a nossa mente que tem que mudar, o nosso pensamento. Então eu saí dali e disse, não, eu vou fazer a coisa direito. Fui, procurei um médico, o médico me deu uma dieta. E não adianta ir no médico pegar dieta. Tem gente que vai. Vai no nutricionista. Aí ele vai lá e dá lista. Pão integral, arroz integral. Tem que ir lá. A pessoa olha e diz, agora sim. Chega lá, guarda na gaveta e continua a mesma vida. Adianta? Não adianta. É a mesma coisa com a vida financeira. Não adianta Deus mostrar tudo isso aqui para você, Ele dá a receita da vitória, você sair por essa porta e continuar vivendo do mesmo jeito que você está vivendo até o dia de hoje. Então a cara do seu dinheiro, as suas finanças só vai mudar quando você mudar. E quem é que muda você? Ninguém pode mudar você. Nem mesmo Deus pode mudar você. Porque se você não quiser, Deus não pode mudar você. Deus só pode operar mudança em quem, meu irmão, faz a obra dele. Em quem coloca em ação as orientações que ele dá. Os mandamentos, os preceitos, Deus nos dá. As orientações, Deus nos dá. Mas quem age, quem toma atitude é quem? Somos nós. Então nós temos que parar de jogar a responsabilidade para quem? Para Deus. E dizer, Deus, não sei por que o Senhor não faz. Deus diz, não, mas eu já fiz. Eu já dei meu filho, ele já morreu na cruz. Eu já lhe garanti vitória. Eu já lhe garanti prosperidade. Eu já lhe garanti saúde. Agora crê na minha palavra para ti, que viva, seja uma bênção. Vá, faça. Tome uma atitude. Seja essa bênção que a Bíblia está dizendo que você é. E aí você vai ver a história da sua vida mudar. E aí o seu dinheiro vai ter uma outra cara. Aí você vai parar de chorar no dia que você recebe o salário. Ah, meu Deus do céu. Que desgraça. Vou passar na igreja e tem que dar o dízimo. Fiz o voto da Santa Ceia. Tem mais conta da luz para pagar. Colégio das crianças. Não vai sobrar nada. Tem gente que olha para a cara do dinheiro e chora. Eita cara feia, né? É de chorar. Mas Deus quer mudar a sua história. Ele quer que você olhe com alegria, com perspectiva, acreditando que Deus tem coisas grandes e tremendas para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa mensagem. Essa palestra, Pai, já ajudou milhares de pessoas por esse Brasil. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de vir aqui a Limeira, trazer a mensagem para esses irmãos que o Senhor escolheu para estarem aqui nesta tarde. Meu Deus, pessoas que agora estão orando, e estão dizendo, Deus, eu preciso de arrependimento verdadeiro. Eu preciso fazer um concerto contigo. Porque de alguma forma, de alguma maneira, eu deixei de te servir, deixei de fazer do Senhor o Deus da minha vida, e coloquei as finanças à frente.
Pai, tem gente sofrendo, tem gente que hoje acordou, tem gente que hoje entendeu o porquê que a sua vida financeira não vai para frente, o porquê que ela não prospera. Pai, essa primeira palestra vem preparar esta pessoa para grandes coisas, vem preparar essa pessoa para as grandes bênçãos que o Senhor vai derramar, porque todo aquele que sair daqui comprometido contigo, com a tua palavra, comprometido a temer e a servir ao Senhor, meu Deus, o Senhor vai colocar grandes montantes de dinheiro na mão dessa pessoa. O Senhor, meu Deus, vai abrir grandes portas para esse homem e para essa mulher, porque eles a partir de hoje estão preparados, ó Deus, para usarem o dinheiro de uma forma sadia, de uma forma pura, sem maldade, sem malícia, sem pecado. Meu Deus, a partir de hoje o dinheiro não vai ser mais raiz de males na vida deles, mas o dinheiro vai ser um instrumento de bênção, vai ser um instrumento, meu Deus, que vai trazer alegria, que vai trazer prosperidade, que vai trazer felicidade para essas pessoas, Pai. Eu abençoo todas as empresas aqui representadas, eu abençoo aquelas pessoas que vieram aqui hoje com a intenção de ter uma direção, aquele que não tem uma empresa registrada, o profissional liberal, meu Deus, o autônomo, mas aquele que acredita na grandeza do Deus que serve, está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está me abrindo portas, e eu vou tomar posse dessas bênçãos em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu repreendo a miséria, eu amarro todas as ações do mal na vida dessas pessoas, e eu determino vitórias, Pai, que daqui 3 meses, quando eu voltar a Limeira, eu posso ouvir testemunhos dessa reunião, testemunhos dessas pessoas, meu Deus, pessoas que vão vir me contar que a cara do seu dinheiro mudou, no nome de Jesus de Nazaré. E você diga obrigado, Jesus, diga graças a Deus, e vamos dar para ele uma bonita e uma forte salva de palmas. Aqui, e quero seu amor nos revelar. Tudo Ele sabe.